Boa noite, senhoras e senhores, amigos do Instituto ADR Brasil e do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB. Aqui Eduardo Fontoura com vocês, tendo a satisfação de reiniciar os nossos ciclos de webinar nesse mês de novembro, com o segundo ciclo de webinars 2020, nesse momento com gestão de conflitos empresariais. Essa joint venture do Instituto ADR Brasil e do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil tem o intuito de focar principalmente nas gestões de conflitos empresariais. O nosso foco agora está voltado para os empresários e não para a área acadêmica, mas não que um não interaja com o outro e assim sucessivamente. O nosso intuito de trazer ao coletivo a informação e experiências de empresários da magnitude de José Galó, que está hoje aqui na sala conosco, nos honrando muito, juntamente com integrantes do Instituto ADR, nesse caso, Ricardo Barcelos, vice-presidente, e do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, Adolfo Braga Neto, presidente do Conselho de Administração. Todos aqui, inclusive eu, temos um background jurídico, com exceção de Ivan Severo, também do Instituto ADR e do nosso ilustre convidado. Por isso, o Ivan está aqui na sala, porque com o seu background de marketing muito trabalhou com pessoas do quilate da magnitude de José Galó. Hoje, para debatermos temas que são importantes para os empresários, estamos aqui trazendo essa gestão de conflitos na área empresarial. E, para tanto, já dito muito, passo a palavra para Ricardo Barcelos. Sejam bem-vindos e, por favor, a noite é de vocês. Obrigado, Eduardo, pela essa introdução, né? Mais uma vez, agradecer muitíssimo o Galó pela participação, por aceitar o nosso convite para debater um tema que é tão caro para todos nós, que diz respeito à mediação, negociação, formas alternativas de resolução de conflitos. A gente sabe que os empresários, e sobretudo numa história de sucesso como a Lojas Renner, o grupo Lojas Renner, negociam o tempo inteiro, têm naturalmente muito dos skills de um mediador. Por isso a ideia de convidar você para participar. Mais do que apresentar, eu acho interessante trazer brevemente os números das Lojas Renner, né? Os resultados e dar uma pequena amostra dessa expansão que aconteceu nos últimos 20 anos, que é algo realmente incrível, né? Então, a Lojas Renner era um grupo de 8 lojas, né? Um conjunto de 8 lojas localizadas no Rio Grande do Sul. Hoje são mais de 560 lojas, incluindo todas as marcas. Lojas no Uruguai, passou de 8 lojas para mais de 560, de um valor de mercado de $1 milhão para 6 bilhões de dólares, de 800 funcionários para 19 mil colaboradores, né? De uma empresa familiar, família Renner, que passou por uma subsidiária de um grupo americano de varejo, depois se tornou a primeira empresa brasileira de capital pulverizado, uma verdadeira corporation, né? Então, eu gostaria, assim, brevemente, para começar esse bate-papo, né? Depois os meus colegas também vão intervir, de que você compartilhasse conosco qual, vamos dizer assim, as lições aprendidas, o que a gente pode fazer de uma ligação entre esses mecanismos de gestão com o nosso tema de fundo aqui, que é a resolução de conflitos. Certamente você deve ter enfrentado muito ao longo dessa caminhada exitosa. Obrigado mais uma vez. Bom, boa noite, Ricardo, Ivan, Adolfo. Prazer muito grande estar aqui, modestamente colaborando, né? Como foi destacado aí acho que pelo Eduardo, né? Não sou o jurídico, né? Então eu espero dar minha contribuição mais no sentido prático e, enfim. Mas no fundo, sabe, Ricardo, a vida é um eterno negociar, né? A gente não se dá conta, mas nós estamos negociando sempre, não é? Estamos negociando com pessoas quando nós estamos contratando, estamos negociando com fornecedores, estamos negociando
até negociando estratégias, não é? Quando a gente faz um planejamento estratégico, no fundo, chega um determinado momento em que você precisa negociar, porque há duas tendências, não é? Alguém quer ir para cá, outros querem ir para cá, e você tem que chegar a um consenso. E talvez justamente ao ser convidado para essa conversa, eu comecei a pensar mais assim, exatamente o quanto nós estamos, até isso se estende até na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, né? E certamente eu passei por momentos assim bastante desafiadores, né? Mas eu diria para você que eu sempre eu acho assim que uma negociação não existe uma negociação que seja só uma negociação racional. Eu acho que toda negociação tem uma emoção, né? Tem alguma coisa assim que não é dinheiro, não é valor, né? Então, e aí também, né, algumas conversas que nós tivemos, a partir do momento que eu me conscientizei mais a respeito assim da mediação, né, eu comecei a ver, puxa vida, a partir do momento, certamente a negociação ela vai permitir que a gente, de uma certa forma assim mais concreta, saiba, vem cá, o que está incomodando o outro, né? O que o outro quer, o que está me incomodando. E a partir do momento que você coloca isso no meio, eu acho que você passa a estabelecer assim um relacionamento, né, mais colaborativo do que quando você chega numa situação mais forte, mais judicial, né? Onde você tem, você pode ser até que, né, que no extremo, e dependendo da personalidade de quem está envolvido, não é? A gente chegue a isso. Mas foi uma coisa assim que a mim me agrada muito essa ideia de procurar soluções, procurar pontos, ao invés de procurar me preocupar assim em 100% do que eu quero e obter 100% do que eu quero, procurar também, mas o que outra pessoa quer? E chegar a essa história assim que muitas vezes se chegam a conclusões surpreendentes, que você está pensando que a pessoa quer recursos financeiros, quer um valor, e de repente a pessoa não quer o valor, ela quer um cargo, ou ela quer um prestígio, quer dinheiro, mas também quer uma representação, não é? Então, eu imagino, sabe, que assim a negociação, que a mediação ela leve mais a isso, né, do que eventualmente um confronto, alguma coisa nesse sentido. Então, eu diria assim que são essas minhas considerações iniciais, né, enfim, né? E talvez eu poderia contar um caso assim, sabe, de como nesta vida não são só recursos. Como você falou, descreveu rapidamente, né? A Renner passou por várias fases, por várias transformações, que ela saiu de uma empresa familiar, ela foi para uma empresa, passou a ser subsidiária de uma empresa americana, depois ela se transformou numa corporação, depois ela passou para ser um fast retailer e agora ela é uma empresa que está assim numa transformação digital. E quando a JCPenney, né, que havia comprado a Renner, ela tinha projetos também no Chile e no México. E as duas operações não iam nada bem. Então, acabou vendendo o Chile, acabou vendendo o México. E chegou um determinado momento... Por que ela não... Havia grandes dúvidas dela a respeito se ela devia vender o Brasil, né? Porque nós tínhamos um resultado melhor que ela,
a nossa EBITDA era melhor que ela, nosso giro dos estoques era melhor. E eles, inclusive, nós tivemos, assim, eu diria, muita sorte, porque eles colocaram uma espécie de uma redoma, já que nós fazíamos as coisas melhores que eles, e eles estavam não se dando bem no Chile, então, poxa, vamos transformar o Brasil num outro Chile, vamos dar uma chance para o management brasileiro. Com isso, nós negociamos, de uma certa forma, assim, uma independência de management, né? E eles disseram assim, vocês tocam essa empresa, né? É óbvio que a gente se comprometeu nós vamos fazer orçamentos, vai existir um conselho, e a coisa foi nesse sentido. Só que chegou um determinado momento, eles venderam Chile, México, e aí chegou o momento em que mudou o chairman da companhia, né? E toda essa fase, que desses 7 anos que nós somos subsidiária da JCPenney, a gente teve sempre um relacionamento muito bom, de muita confiança, de muita abertura, sempre contando as coisas boas e quando as coisas não iam dar certo, né? Então se estabeleceu um relacionamento muito assim, de confiança. E chegou um determinado momento que mudou o chairman, e claramente esse chairman deixou claro que ele ia vender o Brasil. Nós estávamos num shopping center em São Paulo, no Morumbi, né? O shopping center de São Paulo tem as lojas âncoras. Numa ponta está a Renner, na outra ponta está um concorrente nosso, a C&A. E nós estávamos indo em direção a C&A, que eu sempre convidava o chairman para visitar a concorrência, e ele era 2004, e ele me perguntou, como você está? E eu disse, não estou bem, não, porque vocês venderam o Chile, venderam o México, e estamos numa situação aqui, todo mundo, private equity, querendo saber quando é que vocês vão vender a Renner, fofocas de que um concorrente vai nos comprar, etc. e tal. E aí nós paramos em frente à C&A, e eu falei assim, olha aqui, o Mike, nesses últimos 15 anos, eu fiquei falando para o meu time assim, gente, nós temos que acabar com esse pessoal, nós temos que, né, são os nossos inimigos, temos que ganhar a guerra, né? Você já pensou se eles nos compram? Né? Aí ele falou assim, você tem razão, eu acho que a Renner precisa ser preservada. Nós não vamos sair via uma estratégia, vamos sair via mercado de capitais. Tá? Então, olha só, venha para cá em janeiro, falar que é Dallas, a sede da JCPenney, fomos lá, acertamos, enfim, e começamos a tratar do assunto. E aí foi uma coisa muito interessante, né? Porque eles não sabiam, e o banqueiro deles era o Credit Suisse, e a turma aqui do Brasil, nós estávamos na época do novo mercado, havia 4 empresas no novo mercado, e aí o pessoal daqui, né, conversando, vamos criar um amadurecimento no mercado, vamos criar uma corporação aqui no Brasil. Foi, assim, eu diria, era a primeira. Tivemos CVM, tinha dúvidas, a Bolsa tinha dúvidas, era um negócio totalmente novo, não existiam contratos, não existiam fórmulas, não é? E foi uma grande negociação, não é? Num princípio, assim, puxa vida, será que não é um desafio grande demais? E aí, mas é uma situação que todos vão ganhar com isso. Vocês não querem que amadureça o mercado? Não é? Nós estamos dispostos a fazer esse esforço. Não é? E aí houve uma compreensão disso, vamos trabalhar todo mundo junto. E aí se juntou CVM, Bolsa, advogados americanos, principalmente, contribuindo muito com as experiências e tal. Né? E eu acho que a JCPenney concordou em criar a primeira corporation, porque ela não tinha ideia que era a primeira corporation no Brasil, o risco que ela estava correndo, né, de fazer alguma coisa nova. Muito bem. E eis que está tudo pronto, né, porque a Renner continuava uma empresa de capital aberto. A JCPenney havia comprado 98% das ações da família, fez uma oferta pública ao mercado, e ficou com free float 2%, mas ela continuava, porque a Renner abriu o seu capital, fez o seu IPO em 1967.
né? Então, veja que coisa, que história, né? E, então, na realidade, não a colocação desses 98%, que muitas pessoas chamaram como IPO, na realidade não era um IPO, foi um follow-on. 2 semanas antes, né, de nós começando praticamente o roadshow, chega um fax, era a época do fax, no headquarter da JCPenney, onde a C&A oferecia 10% a mais do que a JCPenney obteria por colocar no mercado os 98%. E o chairman, considerando tudo como foi feito, como foi contratado, como foi negociado, né? Como foi conquistado o consenso, o chairman disse o seguinte: o trem já partiu da estação. Eu vou honrar o que eu combinei com o pessoal, com o management da Renner, né? Então, isso para mim foi uma lição, assim, sabe, de que dinheiro não é tudo, né? Isso é um dos exemplos, não é? Que sempre tem alguma coisa com uma consideração a mais, que no fundo não deixa de ser uma parte emocional, né? E que certamente eu imagino que uma mediação ela possa proporcionar isso de uma forma muito mais consistente do que uma judicialização ou de um confronto assim. Para começar, seria isso que eu queria colocar. Fantástico. Isso é um curso completo de mediação. Então, tem todos os elementos aí que a gente poderia pensar, né? Mas eu vou passar a palavra para o Adolfo, que é um dos precursores da mediação no Brasil, para dirigir uma pergunta aí para o nosso convidado. Por favor, Adolfo. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todas e todos. Mais uma vez, quero reforçar as palavras do Ricardo, agradecer o Galop pela oportunidade de estar aqui com a gente. Parabéns pelas suas primeiras falas, que tem tudo a ver com a perspectiva não somente da mediação, mas da própria negociação. Como você bem colocou, é um dos primeiros elementos para entender um pouco a mediação é compreender melhor a negociação, né? E os teóricos, sobretudo de Harvard, apontam que nós não estaríamos onde estamos se não fôssemos bons negociadores. Então, suas palavras encaixam perfeitamente dentro de uma perspectiva que é a instrumentação da prática que foi instrumentada numa teoria, né? Então, estava falando até com o Ricardo sobre isso antes de você entrar. Na verdade, a teorização, tanto da mediação quanto da negociação, é a perspectiva de um olhar mais acurado sobre a prática empírica e que muitas vezes no dia a dia nós acabamos tomando atitudes mediativas, vamos dizer assim, de mediação, né, no nosso dia a dia, nas negociações que desenvolvemos. Então, para mim, demonstra muito bem esse exemplo que você trouxe do quanto a perspectiva de futuro para os parceiros é fundamental, né? E quanto foi decisiva para uma atitude, para um passo que poderia ser dado economicamente mais viável e talvez mais vantajoso pontualmente com o concorrente do que pensar, vislumbrar uma perspectiva futura, né? E acho que isso tem a ver com a mediação e, na verdade, o que a gente aponta é justamente a perspectiva de como a mediação pode contribuir, ou o mediador pode contribuir a uma reflexão, porque, como você bem colocou, a questão emocional está sempre. Agora, muitas vezes, a questão emocional, ela toma um corpo que geram atitudes mais radicais, geram atitudes que possam ser levadas a um arrependimento posterior. E aí eu costumo dizer, e acho que não quero monopolizar e, sobretudo, puxar muito a sardinha para o lado da mediação, mas a mediação não tem contraindicação, porque ela tem várias perspectivas e um dos motivos de nós estarmos aqui é justamente o pouco conhecimento
que os empresários têm sobre a mediação e de quanto, por força disso, porque já são negociadores com muita eficiência e que tem vários exemplos que trilharam de forma independente e que mostram, um dos exemplos está aqui, o que você trouxe. Eu queria aproveitar seu gancho e lhe perguntar a respeito de momentos mais delicados, onde você deve ter vivenciado momentos onde não é possível continuar. E aí, o que eu faço? Você sabe as famosas decisões difíceis, né, que não são fáceis de ser tomadas, evidentemente. Não, você sabe que eu passei por tantas poucas e boas, sabe, que eu tenho muito assim, ó, sempre é possível, certo? Agora, sempre é possível você, muitas vezes você quer alguma coisa, não é? Você negocia essa coisa e de repente nós queríamos muito. Eu acho que rompe-se, né? Rompe-se a conclusão de que nada é possível. Normalmente ela para como alguma coisa que passa a ser não ética, não aceitável, que não siga regras de conformidade, né? ou que seja do ponto de vista assim de viabilidade econômica não possível, né? Eu acho que são essas os momentos assim que você diz, não, isso aqui realmente não faz o mínimo sentido, né? Não vou abrir mão da postura ética da empresa, não vou abrir mão da conformidade, não vou abrir mão desse risco, não é? Ou não vou, ou chega num determinado momento que chega numa negociação que você diz, bom, dentro disto aqui não se viabiliza o negócio economicamente, financeiramente, não é? Agora, antes de tudo, tem que esgotar, certo? Eu me lembro que uma vez nós queríamos entrar num shopping aqui no Brasil, quer dizer, em São Paulo, especificamente, né? E foi muito difícil a negociação, porque era um shopping conflituoso, que existiam duas famílias que eram os proprietárias, né? E, assim, duas querendo um tipo diferente de loja, né? Então, foi uma negociação com uma, depois uma negociação com outra, e veio para Porto Alegre e leva a visitar a loja como era e como não era, e finalmente, né, houve a concordância. Eu diria que a gente cedeu assim do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista assim de condição negocial, porque a gente acreditava, né? E de repente, né, chega depois de tudo acertado, praticamente assinado, chega assim, não, nós não vamos dar a loja para vocês, nós vamos dar uma loja para um concorrente seu. Né? Você imagina a frustração, né? E aí não, eu diria assim que aí não tinha negociação, não tinha mediação, não tinha mais nada. É uma decisão e acabou. O que fazer numa hora dessas, não é? Você pode ficar irritado, pode romper, pode ficar emocionalmente abalado. Eu me lembro que na ocasião eu falei assim, olha, eu acho que vocês não estão agindo corretamente, não é? E provavelmente vocês vão se arrepender disso, porque vai acontecer assim, 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 assado, né? Então, muito obrigado. Não disse nada, não fiquei chateado, quer dizer, fiquei muito chateado, mas não perdi a cabeça. E, efetivamente, há mais ou menos assim, um ano e meio depois, eles disseram, olha, eu acho que você tinha razão, o shopping, você tinha razão, aconteceu isso, nós
você pode voltar ao shopping center, pode voltar. Aí, no caso, não era nem voltar a negociar, mas era recompor, né? Então, de novo, assim, sabe, talvez possa acontecer uma situação que nem todo mundo tenha essa calma, essa serenidade, essa tranquilidade, e possa demonstrar uma situação, diante de uma situação que foi tão trabalhada, com tanto tempo investido, pode gerar uma situação de um confronto, de uma agressão verbal, alguma coisa assim, que depois acaba não inviabilizando, não é? Inviabilizando o retorno, não é? Dessa situação. Então... Mas retornaram? Sim, retornamos e acabamos ficando no shopping. Eles voltaram, né? Eles voltaram, mas imagine se eu tivesse sido extremamente agressivo, né? Se eu tivesse colocado toda a minha... né? Se eu tivesse, daqui a pouco, os ofendido. Né? Se me permite, de novo, uma lição excelente, porque é distinguir a pessoa do problema, né? Porque a emocionalidade, você acaba falando coisas que depois, você que eu digo, nós todos, né? Acaba falando coisas que depois se arrepende, e do ponto de vista empresarial, pode perder negócios que daqui 1 ano ou 2 sejam extremamente interessantes. É exatamente isso que a mediação busca, de alguma forma, quando esse diálogo não é possível, quando as pessoas não têm o mesmo discernimento que você teve. A figura do mediador pode facilitar essa comunicação e permitir que, talvez, não agora, mas daqui a um tempo, esse negócio, e a gente tem experiências nesse sentido, voltasse a acontecer, como de fato foi o exemplo que você trouxe. Teve um caso também muito assim, interessante, certo? A Renner, há uns 10 anos atrás, entrou num programa de sustentabilidade bastante forte, certo? Com metas assim bastante ambiciosas de redução de carbono, de aproveitamento de materiais, enfim, de diversidade. E nós temos a roupa, ela, principalmente o jeans, ele é bastante poluente, né? Porque para você fazer um metro de jeans assim são 4.000 litros de água, é um negócio assim realmente bastante complicado. Então isso significou nós procurarmos um processo. Só para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos nenhum engenheiro na época, né, porque tínhamos compradores, designers, etc. E tal. Então chegou um momento que nós tínhamos 10, 12 engenheiros que começamos a preparar os nossos fornecedores para produtividade, para evitar desperdícios, etc. E tal. E teve um fornecedor nosso, um bom fornecedor, que acidentalmente derramou a lavagem do jeans no riacho, etc. E tal. E foi autuado. E normalmente numa situação como essa, ele é uma média empresa, ela não dá mídia, não é? Então, a coisa foi justamente... já é um fornecedor da Renner, uma série de coisas nesse sentido, né? Se criou um caso assim, bastante nada favorável à Renner, né? E aí surgiram duas... Você tem mediações internas também, né? Sem dúvida. Poxa vida, esse fornecedor, né? Poxa, está denigrindo o nome da empresa, um absurdo, não podia ter acontecido, etc. e tal, né? E teve uma outra parte que falou assim, parar um pouquinho. Qual é o desempenho desse fornecedor? Ele tem sido leal, tem sido competente, etc. e tal. Assim, nós estamos aqui numa situação relativamente crítica, delicada, contrária a uma série de coisas que nós estamos fazendo, mas será que é rompimento? Não é? Vamos ver, vamos avaliar mais. Chegamos à conclusão que tinha sido um acidente, não é? E que nós poderíamos, ao invés de romper, não é? Recuperá-lo. Não é? E acabou acontecendo isso, certo? Vamos reforçar ainda mais em relação aos outros fornecedores,
Mas isso acabou, inclusive, se refletindo muito bem perante os outros fornecedores, no sentido, assim, não de incentivar para que se não cumprisse, né? Mas que a Renner é uma empresa respeitosa, uma empresa, enfim, né, que estava ao lado deles e que certamente acabou se transformando assim numa maior, um maior comprometimento e fidelidade em relação à Renner. Né? Um exemplo maravilhoso, né? Não é nem ganha-ganha, é o multi-ganha, porque acabou, de certa forma, influenciando outros fornecedores a praticar, e a própria Renner a praticar políticas ambientais mais adequadas, se é que eu posso usar essa palavra. Ivan, por favor. Muito bem. José Galó, muita gente sabe, poucos talvez não saibam, vão saber agora, que tu já foi eleito o melhor CEO do Brasil. Né? Entre outros tantos prêmios que não dá tempo de falar tudo aqui agora. Mas você tem um que acho que nem você sabia que tem agora. O José Galó é um dos maiores mediadores do Brasil, ninguém sabia. Né? Tá aí uma expertise que você provavelmente nem colocou no seu extraordinário currículo. Coloque isso, né? Mas eu fico pensando aqui, eu tive uma trajetória muito próxima de algumas empresas de grande porte aqui no Brasil e multinacionais, e antes de me tornar um mediador, eu já olhava essa questão dos conflitos internos que você passou agora, sobrevoou nessa questão dos fornecedores, né? Às vezes a gente fica pensando, olha, a mediação é um conflito entre empresa e cliente, entre empresa e fornecedor, entre empresa e concorrente, governo, que for, né? Mas existem casos que você falou da mediação interna e onde os conflitos internos precisam de uma atuação de um mediador. Você já passou por alguns casos assim? Teria um case para nos contar onde um conflito interno atrapalhava a empresa e foi resolvido com uma boa mediação, ainda que não consciente? Só agregando ao que o Ivan comentou, eu estudei 2 cases aqui nos Estados Unidos, da Monsanto, e depois foi adquirida pelo grupo Bayer, né? Onde o programa de mediação, ou as técnicas de mediação, não ficam restritas ao jurídico, mas são compartilhadas por outros times, né, por outras áreas, exatamente para desenvolver essas habilidades, os líderes desenvolver essas habilidades, porque, como você falou, Galão, no início, nós estamos mediando e negociando desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. Por favor. Poli, você sabe que, quando eu falei de todos esses ciclos que a Renner passou, né, familiar, subsidiária, multinacional, corporation, fast retail e agora digital, cada ciclo desses é um ciclo transformacional, onde você vai ter que negociar, mediar, né? Porque existem pessoas que querem e pessoas que não querem, né? Então, eu ousaria dizer, e aí, se eu estiver errado, vocês me corrigem, né? Mas como é que você consegue fazer normalmente, numa transformação, né, há uma resistência, né? Em qualquer empresa, você sempre tem pessoas mais acomodadas, zonas de conforto, eventualmente alguns feudos, algumas coisas nesse sentido. E num processo de transformação, eles têm que abranger a empresa toda, não é? Não pode uma área se transformar. Né? Estamos agora, por exemplo, no digital, né? É impossível você fazer uma transformação digital numa parte só da empresa, ela tem que ser como um todo, né? Então, no fundo, uma grande transformação ela não deixa de ser uma mediação, né? Onde você começa, né, todas essas transformações que eu fiz,
a primeira coisa que eu fiz foi sensibilizar as pessoas, não é? Sensibilizar as pessoas para esta nova fase, não é? E mostrando a elas que essa nova fase, se eles acreditassem, não é? E se eles incorporassem realmente, fizéssemos essa transformação, haveria todo mundo, eles sairiam ganhando com isso, não é? Então, por exemplo, empresa familiar para multinacional. Pessoal, nós vamos ter que mudar alguns processos, provavelmente, vamos ter que mudar práticas administrativas, mas, por outro lado, a gente vai ganhar expertise de alguém lá de fora, nós vamos ter oportunidade de trocar ideias, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, nesse sentido que eu imagino que essa transformação ela não deixa de ser uma mediação, porque você tem as pessoas que acreditam, você tem as pessoas que não acreditam, né? Mas aí talvez até respondendo, eu acho que é uma colocação que eu acho que foi o Adolfo falou, pô, mas e chega num determinado momento que você chega assim, pô, mas não dá alguma coisa que impede a mediação. Num processo transformacional, há uma determinada situação em que a mediação não resolve, porque algumas pessoas aceitam e algumas pessoas são tão resistentes a um processo de transformação que não aceitam e acabam, digamos assim, melhor para a empresa, melhor para eles, que eles se retirem, vão procurar, digamos assim, o seu destino, porque eles não vão concordar com o que vai acontecer. Então, e fora isso, né, eu acho que muitas vezes você tem disputas diárias, né, no seguinte, porque eu talvez vá usar assim, quando eu aprendi eu estava fazendo a minha faculdade, né, eu vi assim, normalmente o pessoal da área de marketing, ele quer 50 produtos com 30 variações. Tá? O pessoal da produção quer fazer 20 produtos com 5 variações. Tá? Então, nós temos a otimização, né? A maior oferta, o maior encantamento do cliente, melhores negociações com os canais de venda com mais produtos. E os outros querem a eficiência. Né? Eu quero a produtividade máxima fazendo o mínimo de coisa. Eu acho que é uma ótima oportunidade, né? Uma ótima necessidade de uma mediação. Tá? Enfim, também, normalmente, agora no e-commerce, né? Talvez o pessoal que está comprando, né, quer uma entrega o mais rápido possível. O pessoal da logística quer o menor, não digo o que quer, ele quer custo. Então, o que você tem que fazer? Você não vai poder conseguir fazer a melhor entrega no menor custo possível. Então, você tem que achar alguma coisa que seja que seja um custo razoável, mas que você encante o cliente. Então, são alguns exemplos também de mediações internas que acontecem. Perfeito. Sem dúvida. Alguma pergunta mais, Adolfo? Não, na verdade, só fazer um comentário, porque o Galó está colocando num ponto que é o grande desafio de qualquer organização, né? Os departamentos em si e os funcionários, eles têm uma determinada perspectiva e olham e têm um olhar por uma perspectiva de um lado, né? E não estão errados por força disso. E esse é o desafio de negociadores e, sobretudo, de mediadores para promover a perspectiva de terem uma visão mais ampla, que possa contemplar que não precisam estar consensados e ter o mesmo objetivo. Podem ser objetivos diferentes, mas que possam conviver com essas diferenças, que é aí que a instituição e a empresa evolui, porque com a evolução das pessoas, e aí um ponto fundamental é justamente a perspectiva de
um olhar que transforma permanentemente, porque nós nos transformamos todo dia, toda hora, né? Então, tudo isso é uma cadeia automática que é muito difícil, e aí vem as resistências que ele comentou, que são fundamentais, que são possíveis para uns, não são possíveis para os outros, e esse é o grande desafio de uma organização, de uma empresa, de uma indústria, enfim, como você bem colocou. Eu acho que nós estamos, na realidade, tangenciando em um outro tema, que é a liderança, né? E é a questão da comunicação interna, que também são habilidades também similares ao que o mediador deve ter numa sala de mediação, que é buscar criar esse espírito de transparência, né? De simetria de informações, de enxergar uma perspectiva em comum e negociar em cima desses valores que são comuns a ambas as partes, quando isso é possível. Mas eu gostaria de aproveitar, a gente tem mais 15 minutos, explorar um pouco, Galó, uma mudança importante que houve recentemente, né, na sua vida e na vida do grupo Lojas Renner, que foi a sua passagem para o Conselho de Administração, e explorar também o fato de que você também é conselheiro, né, no Banco Itaú, Ultrapar, Localiza, né? E como é, então, essa nova perspectiva desse novo negociador, desse novo gestor, num ambiente onde as decisões são tomadas de médio e longo prazo versus decisões de executivos e ponderações, eventualmente, de acionistas que querem um resultado mais no curto prazo. Como é que ele dá com essas diferentes visões num ambiente de neutralidade ou de superioridade ou de uma visão externa, né, um zoom out, do negócio como um todo? Essa sua experiência mais recente. Bom, o meu processo de sucessão, na verdade, ele começou 5 anos antes dele acontecer, certo? E eu não chamei um processo de preparação de sucessão, para evitar exatamente expectativas, né? Eu chamei de um processo de desenvolvimento de líderes. Então, nós fizemos um bom trabalho, né, inclusive com auxílio de uma consultoria. Nós definimos assim, bom, como é que tem que ser o líder, que características que tem que ter o líder que vai suceder o Galó, certo? E isso aí passou a ser o parâmetro, né, para a evolução, em princípio, a evolução, e candidatos naturais seriam todos os diretores que estavam subordinados a mim, certo? Então, foi um processo de 5 anos, onde o primeiro ano cada ano se definia um tema e se criava um PDI, um Programa de Desenvolvimento Individual. Então, o primeiro ano era eu, líder, pessoa física, como um líder. O segundo ano foi eu liderando equipes. O terceiro ano, eu liderando um projeto fora da minha área. E o quarto e o quinto ano, ajustes, complementos de estratégias, complementos de conhecimento. Eu tinha um acompanhamento mensal da evolução do PDI, né, de todos esses anos, me reportava esse progresso ao comitê de pessoas trimestralmente e semestralmente ao conselho, né? E com isso a gente ia acompanhando. Bom, chegou e tínhamos definido que 1 ano antes do prazo seria o momento em que nós acharíamos se tínhamos um candidato interno, porque se não tivéssemos, teríamos que buscar fora, que seria uma solução não boa. Então, a partir do momento que chegamos a esse candidato, né, esse candidato também nunca foi revelado que ele era, né, enfim. Aí, o que aconteceu? Bom, eu também preciso me preparar, né? Porque não é fácil, né? São 26 anos fazendo tudo isso que vocês descreveram aí. Isso é um negócio que entrou no meu sangue, na minha alma, né? Foi a minha paixão, né? Não é fácil você, de uma certa forma, continuar com isso tudo, mas não fazendo. Então, eu fui conversar com 7 pessoas que já tinham passado por esse momento. Ver o que aconteceu na vida deles. Então, fui falar com o Roberto Setúbal, ela foi fácil, com o Salim Matar, com o Marcel Teles, da 3G,
o chairman da Porto Seguro, enfim, eu não estou lembrando o nome, mas o André Gerdau, Cláudio Zonder, que foi nosso conselheiro também. O que aconteceu na vida de vocês? Não é? Eu fui tomando nota de tudo, né? E aí eu tracei um plano assim de comportamentos, tá? Como é que eu me comportaria e como é que seria a minha relação, né, com o novo CEO, e definimos, né, relações, por exemplo, o que ele vai fazer, o que eu vou fazer, os compromissos que ele tem, os compromissos que eu tenho. Uma vez por mês, no mínimo, vamos conversar sobre isso, se eu estou cumprindo a minha parte, se você está cumprindo a sua parte, tá? E assim vai. Eu não qualquer coisa que eu veja na Render, eu não falo com os diretores, eu falo diretamente com eles só, tá? Enfim, foi assim. Eu vou lá, de vez em quando vou lá na Render, tem uma sala lá, mas tem a minha sala particular. Foi assim que eu acertei, né? Então, não sei se tem mediação nisso tudo aí, né? Mas jogando as claras, né? E está dando tudo certo, enfim, né? E regras muito claras, muito definidas. Bom, e com relação à minha participação de conselho, aí eu diria assim, é desafiador, porque eu basicamente sou um executor, sou um executivo, né? E muitas vezes no conselho você vê coisas você vê coisas que você imagina que na empresa que poderiam acontecer mais rápido, né? E que você, pela sua experiência, você vê, poxa, esse negócio aqui não vai acabar bem, né? É uma coisa muito delicada. Olha, a tendência deste negócio, a tendência desse produto, considerando, né, tudo que está acontecendo aqui, não vai acabar bem. Poxa, então, é um negócio muito delicado, né? Porque você tem que dizer isso no conselho, muitas vezes você tem que dizer isso numa apresentação com os diretores, não é? Eu, algumas vezes, quando vejo que a coisa não está... enfim, que eu acho que as coisas não continuam indo bem, eu acabo conversando com o presidente do conselho, mas, olha, eu acho que é bom a gente observar essa história toda, acho que a gente não está vendo esses detalhes, né? Mas é uma coisa que é necessário uma habilidade muito grande, né? E acontece assim, eu sou uma pessoa muito sincera e normal, de vez em quando assim, eu talvez sentisse assim que no início a minha sinceridade, não havia, o pessoal não estava tão acostumado a uma sinceridade, certo? Mas com o tempo você começa a ver que as pessoas começam a perceber que você tem boas intenções. Você não está fazendo isso para prejudicar uma pessoa. Você está fazendo isso porque você quer o bem daquela empresa, né? E você está sendo enfático, né? Você está sendo incisivo, e isso acaba, na maior parte não, sempre acaba revertendo bem, que as pessoas... E aí é comum, muitas vezes, e há casos assim que o CEO quer conversar comigo para saber mais detalhes, ou para que eu converse com o diretor da área, enfim, aí eu sempre negocio isso normalmente com o presidente do conselho. Olha, o pessoal está me chamando para isso aqui, querem que eu faça uma palestra, querem que eu defina melhor aqui essa questão de marketing e tudo mais. Então, isso é uma coisa assim, e com o tempo você vai ajeitando e vai dando certo, tá? Então, é mais ou menos assim que eu ajo nos conselhos. Interessante, porque, de novo, uma analogia com a mediação, porque a mediação tem vários modelos, né? Um facilitativo, facilitar a comunicação, não interfere tanto, né? E outro modelo avaliativo, que passa uma perspectiva com base na experiência e no conhecimento do mediador, é uma visão de cenário, né? Que, de certa forma, você utiliza, né, empiricamente nessa avaliação que é feita dentro do conselho e que, de alguma forma, repercute
na área executiva da empresa e lhe pedem, né, como uma espécie de um mediador ou como alguém que vai trazer uma nova visão para que as decisões depois das diretorias sigam aquela diretriz traçada pelo conselho, né? Muito, muito bacana. Que eu chamo... Passar para o Ivan e nós já depois vamos encaminhar para os... É o que eu chamo de fazer hora extra no conselho. É isso. Deve ser a hora mais onde os resultados são melhores. Ivan, por favor. Depois nós vamos encerrando. Né? Galó, eu queria dizer que foi uma satisfação, um tremendo prazer, uma alegria estar com você nesse precioso momento. Né? Nós estamos com o objetivo do Instituto ADR Brasil é desenvolver a mediação no Brasil, a prática dos procedimentos de mediação no Brasil. E isso passa por uma revisão, um novo modelo de mindset dos empresários, de alguns advogados e da própria população. Né? E o seu exemplo de uma pessoa que está já há muito tempo dentro desta cultura, né? Para nós aqui é um incentivo e é uma força extra que a gente ganha, dá vontade até de dizer um dia, olha, vocês têm que mudar a cabeça, olha lá o que o Galó faz, né? Siga o exemplo dele lá, caramba. Foi realmente uma extraordinária contribuição e a minha gratidão é tremenda. Obrigado. Obrigado. Adolfo? Faço minhas as palavras do Ivan, queria parabenizar o Galó e acho que ele deve ter muitas histórias para contar. Já pensou na possibilidade de fazer um livro? Porque esse livro pode ser muito a extração teórica de atitudes mediadoras e para promover a possibilidade de doutrina aí. Exato, porque a mediação ela trabalha muito, né, a parte de doutrina, digamos assim, muito em casos, né, específicos, em casos que são contados, né, e que acabam tirando, vamos dizer assim, ou ilustrando toda essa teoria que a gente estuda. Né? Não tenha dúvida. Olha, pessoal, não é para fazer merchandising, não, mas eu já o fiz. Olha aí, ó. Justamente, é um fato interessante que eu só trabalhei no varejo, certo? Meus 40 anos, desde que eu fiz GV, só trabalhei no varejo. E, enfim, estão aqui todas as experiências. Nossa, tem coisas aqui, assim, a gente vai falando aqui. Você imagina, só para encerrar, e desculpe passar 1 minuto só, mas nesse livro aqui conta, por exemplo, um momento muito difícil que eu passei numa empresa chamada Incosul, que pertencia a um grupo financeiro aqui no Rio Grande do Sul, né, Grupo Maisonave, e esse Grupo Maisonave, ele na época de Comin, de Banco Auxiliar, Sul Brasileiro, esse banco sofreu uma liquidação extrajudicial, certo? E nós, veja só, nós tínhamos todos os nossos, vocês são advogados aí, todos os nossos recursos estavam no Banco Maisonave, todos os nossos recursos, tá? E a empresa estava tendo um momento assim de uma rentabilidade fantástica em função do giro dos estoques. Nós tínhamos um alto giro dos estoques. Ia ter uma rentabilidade de 5% após o imposto de renda vendendo móveis eletrodomésticos. E o único bem, né, além do banco, tinha uma série de outras, o único bem que era rentável era a Incosul. Então, os advogados do banco disseram, nós temos que preservar a Incosul e nós temos que pedir concordata. Tá? Então, no dia 18, nós íamos ser uma empresa lucrativa. No dia 19, nós éramos uma empresa concordatária sem um tostão, porque uma liquidação extrajudicial, tudo fica para. Então, vocês imaginem o que é. No dia 19, ficarmos com 0 caixa, e no dia 30 ter que pagar o salário de 30 mil pessoas, de 3 mil pessoas, desculpa, né, em 120 lojas, certo? Foi uma senhora mediação, tá?
Nossa. Mas... E sem querer, você já introduziu o tema do nosso próximo encontro, que vai tratar de recuperação judicial, a mediação na recuperação judicial, que já tem o case em Consul para a gente estudar. Então, eu conto tudo isso, pessoal, então, porque foi um extremo, então foram tantas experiências interessantes, né? E aí eu disse, eu vou colocar isso, vou colocar, tanto é que ao final de cada capítulo é o que eu aprendi, né? Então, está aí, e realmente já vendeu aproximadamente 25 mil livros, que no Brasil é razoável, né? E, enfim, então, muito obrigado pela sugestão, mas, enfim... Né? Já tá no ar. Depois eu vou pedir um autógrafo. Desculpa te cortar, Ricardo. Não, imagina, passar a palavra para o Eduardo, que vai fazer o fechamento, e em meu nome, em nome do IMAB, do ADR Brasil, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi uma lição a todos aqui, todos empresários que não têm oportunidade de ter esse feeling, ou até ver de ter o feeling de ver o que está acontecendo. Aquela ciência do fato acontecendo no momento. Como você estava dizendo que isso não vai dar certo, do jeito ainda não vai dar certo. Nós costumamos dizer que um acidente não acontece por um fato, mas é uma sequência de fatos. E o empresário é esse que visualiza lá na frente o que está acontecendo agora. E esse feeling é muito importante para poder exatamente negociar e mediar os eventos que estão acontecendo, para poder, evidentemente, em benefício da empresa e dos acionistas, evitar transtornos e prejuízos para todos. E como bem disse o Ricardo, e como foi ilustrado pelo caso Incosul, e sabendo que existe, evidentemente, nesse momento histórico mundial de pandemia, nós estamos passando por uma dificuldade enorme com relação a crédito. Muitas empresas, para poderem se manter, estão lançando mão da recuperação judicial. Atualmente, Galó, a recuperação judicial vem sendo administrada, vamos dizer assim, sendo desenhada com a ferramenta da mediação. E o nosso próximo evento amanhã, contando com a presença de Juliana Loss, Natália Mazoneto e Rodrigo Dório Dantas, nós vamos trabalhar exatamente a mediação na recuperação judicial como uma ferramenta para desenhar a solução de conflitos no momento onde tanto o credor quanto a recuperanda encontram-se num momento muito delicado. E é uma necessidade de, evidentemente, nós não podemos esperar uma solução longa que o judiciário acaba trazendo, nós não podemos esperar essa solução. O tempo é muito importante aqui. É uma questão de resultado, de estar vivo no mercado ou não. Então, o próximo debate, Igaló, você está convidado a participar, evidentemente, em visitar-nos aqui mais vezes. Por favor, essa mudança que você aplica no seu dia a dia, que nós gostaríamos de ver em todos os ambientes. Seja em casa, como você bem comentou no início da sua conversa, que nós negociamos com os filhos, com a esposa, enfim, diariamente em todos os lugares que nós vamos. E é importante nós termos consciência disso. Então, por isso, pessoal, convido a todos a amanhã estarem aqui presentes, às 17 horas, nesse caso, para assistirem ao que Juliana Loss, Natália Mazoneto e Rodrigo Dório Dantas, que é administrador em recuperações judiciais, têm a dizer. É o primeiro webinar desse segundo ciclo de 2020 que Instituto ADR Brasil e IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, estão aqui se propondo a trazer para vocês. Muito obrigado pela audiência, é uma satisfação tê-los aqui e esperamos vê-los amanhã para esse nosso próximo evento, onde todos estão convidados. Tenham um bom dia, uma boa noite e até amanhã. Obrigado. Feito. Até logo, pessoal. Obrigado. Saudações lá para a Flávia. Obrigado. Fique à vontade aí com o material. Tá bom, muito Desculpa obrigado. Desculpa a falha do livro. Eu não conhecimento do livro. Não, mas foi ótimo. Me deu a oportunidade de eu falar, poxa vida. Muito obrigado, bom. Gente. Parabéns. Um abraço. Tchau. Muito bom.
enfim. Ainda está gravando ou já Ainda parou? está gravando, é. Eu vou sair também, depois a gente volta, se for o caso. Eu preciso dar uma aula. Obrigado, Então, hein? boa aula. Tchau, tchau. Até amanhã.